Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as 77 delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a ministra Carmen Lúcia homologou as delações e manteve o sigilo. Agora, esse material deve ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Essa remessa deve acontecer ainda hoje, Érica. O trabalho de análise no Supremo Tribunal Federal terminou no fim da semana passada. Vamos ver agora na reportagem. Na última sexta-feira, juízes auxiliares do gabinete do ministro Teori Zavascki concluíram as audiências com os 77 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht, que fecharam um acordo de delação premiada no âmbito da operação que apura fraudes na Petrobras. O ministro Teori Zavascki era o relator da operação no tribunal. Com a morte dele no acidente de avião no último dia 19, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, autorizou que os juízes auxiliares concluíssem os trabalhos. As delações fazem parte das investigações que apuram as responsabilidades pelas fraudes na Petrobras. Partiram da Justiça Federal em Curitiba, no Paraná, onde corre a maior parte dos processos que investigam as irregularidades. Mas como as delações envolvem pessoas com prerrogativa de foro, foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal para homologação. Olha, Érica, esse material homologado deve ir à PGR, a Procuradoria-Geral da República, hoje. Lá, todo o material vai ser analisado e, depois disso, a Procuradoria-Geral da República vai decidir quais pontos devem ser investigados. As delações têm sido um importante instrumento na elucidação de crimes. Entenda como ela funciona na reportagem de Fernanda Porto. A delação, chamada também de colaboração, é uma técnica de investigação que se baseia em depoimentos e informações prestadas por pessoas envolvidas ou supostamente envolvidas em um crime. A técnica é muito usada em vários países. Aqui no Brasil, ganhou notoriedade com as investigações que apuram fraudes na Petrobras. Mas desde 1990, a Lei 8.072, conhecida também como Lei de Crimes Hediondos, já previa o uso da delação. No caso da Petrobras, até o momento, segundo o site do MPF, 71 pessoas físicas fecharam um acordo de delação. Hoje, a delação está prevista em vários instrumentos legais, como no Código Penal, Lei do Crime Organizado, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lei dos Crimes de Lavagem de Capitais, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica, Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, nova Lei de Drogas e a lei que trata do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Na prática, é feito um acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal. O réu ou a pessoa suspeita de cometer algum crime se compromete em colaborar com as investigações, prestando informações ou denunciando pessoas envolvidas no delito. Se as informações realmente forem importantes para o andamento das apurações, o réu ou o suspeito é beneficiado com redução de pena ou medidas alternativas de punição. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado, o doutor Antônio Rodrigo Machado. Doutor Antônio, obrigada pela participação no Jornal da Justiça. A primeira pergunta é, quando uma delação premiada pode não ser homologada, né, pelo juiz, e também se o réu usar esse instrumento de má-fé, né, ele pode ser punido? Primeiramente, assim, o juiz ele vai fazer análise dos requisitos daquele acordo de delação premiada, né? Ou como termo técnico, colaboração premiada. Vai saber se o delator, que também é um criminoso, identificou os demais participantes do crime, a estrutura da organização criminosa, identificou como localizar os bens que foram conquistados a partir dessas atitudes ilícitas. Então, o juiz ele vai homologar para saber se aquela delação cumpriu esses requisitos, se ela foi voluntária e se ela efetivamente contribuiu para a investigação das demais questões relacionadas a esses crimes. O juiz, após homologar, ele devolve ao Ministério Público para que ele possa fazer análise de todos os demais partícipes, né, da organização criminosa e apresentar suas ações penais. Se o colaborador, ele, por exemplo, ele age com má fé ou ele mente para firmar esse acordo de delação premiada, o acordo não
não será homologado ou até mesmo, se for homologado, poderá ser anulado e aí ele vai responder uma ação penal, incluindo aí toda a relevância por parte da Justiça do seu comportamento negativo. O senhor falou dos requisitos, né? Quais são os requisitos que o juiz deve levar em consideração para homologar uma delação? Primeiro, verificar se aquele acordo de delação premiada ele foi voluntário. Ou seja, se o delator ele quis firmar aquele acordo e se ele estava acompanhado por advogado, né? Ele precisa também ser efetivo, ele precisa identificar as pessoas que participavam do crime, a estrutura criminosa, estabelecer parâmetros inclusive para precaução de que aquele crime possa voltar a acontecer e também localizar, identificar a localização dos bens que foram adquiridos a partir dessa organização que cometeu esses ilícitos. Agora, qual o próximo passo, né, após uma homologação? Né? Ela sempre tem que ir para o Ministério Público, seja feita pela Justiça Federal, Justiça Estadual. Qual o próximo passo? O detentor do direito de ação penal é o Ministério Público. A delação premiada ela é exceção à obrigatoriedade da proposição dessa ação penal. Então, ele faz o acordo de delação premiada com o acusado, né, com o investigado, com o criminoso, manda isso para a Justiça, se o juiz entender que os requisitos foram cumpridos, se houve voluntariedade e eficácia daquela delação, retorna ao Ministério Público e o Ministério Público vai dizer se de fato quais são as pessoas que vão responder à ação penal por seus crimes a partir daquela delação. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina.